Ora viva, muito boas noites. Cá estamos nós mais uma vez, esta vez acompanhados pelo Luís Tiago Martins e pelo Sérgio. Ahm, Em primeiro lugar, Sérgio de Matos, porque temos dois Sérgios, é importante fazer esta clarificação. Em primeiro lugar, antes de começarmos, queremos agradecer aos patronos e patronos que nos dão sempre uma ajuda muito, muito importante no nosso podcast e à Bola TV por ter esta parceria connosco. Ora, muito bem, então estamos aqui no rescaldo de um grande prémio que eu tenho-vos a confessar que não é dos grandes prémios que mais me entusiasme, por razões que acho que todos sabemos, não é? Que aquela pista não. Mas acabou por ser uma coisa engraçada, não é? Eu proponho-vos que só que me deixem fazer aqui um resumo, porque só para nós nos contextualizarmos. Foi fim de semana sprint. O Lando Norris fez a pole position para a qualificação sprint, o que deu logo ali um bocadinho a ideia que a McLaren, que trouxe upgrades importantes, tinha feito e tinha apresentado algo diferente e que estava mais próxima. Na corrida, o Lando Norris conseguiu concretizar no fundo aquilo que tinha feito na qualificação e o Piastri ficou em segundo. O Leclerc ficou em terceiro, o Antonelli, que tinha sido o grande dominador nas últimas provas, fez a asneira, basicamente, e teve ali um bocadinho, teve a parte menos conseguida, mas já vamos falar nisso. Saímos daí para a qualificação, onde tudo se inverteu, onde a Mercedes parece que ganha uma vida nova, onde o Verstappen, e digo Verstappen, não Red Bull, voltaram a estar muito próximos e a fazer-nos lembrar daquela máxima que não se pode dar grande margem ao Verstappen porque ele aproveita tudo, e um Leclerc que de alguma forma veio comprovar esta consistência que a Ferrari já tinha demonstrado na sprint, mas ainda não está lá, está perto, mas não está lá. O Lando Norris, que tinha sido o protagonista da sprint, cai para quarto na qualificação, e em sexto fica o Ferrari. Estrategicamente saltei aqui um piloto que não vale a pena falar. Na corrida tivemos o Antonelli a ganhar de uma forma que acho que ninguém contesta, embora com o Lando Norris perto, o Piastri um bocadinho mais longe, mas em terceiro consistente. Em quarto, o companheiro de equipa do Antonelli, um Verstappen em quinto que notou-se que a Red Bull não estava tão forte em corrida, mas já vamos falar disso. E basicamente, assim, uma leitura muito rápida, isto parece que foi uma corrida que parecia diferente, mas voltámos tudo ao mesmo. Só para depois já vos vou passar a bola. A classificação de pilotos neste momento tem o Antonelli em primeiro lugar com 100, e sim, estou a ler. O Russell em segundo com 80, o Leclerc em terceiro com 59, portanto já com 41 pontos de diferença. Nos construtores, a Mercedes tem uns 180 pontos, que devia ser igual a 6. A Ferrari tem 110 e a Mercedes 94. A Red Bull, coitada, está com 30. E portanto, começando isto muito rapidamente, e peço-vos que sejam muito breves. Sim, e não se armem David Antunes, que eu digo para fazer um resumo rápido de 1 minuto e fala durante 5 segundos. Sérgio, tu que não és assim, qual é o teu destaque do fim de semana? O meu destaque do fim de semana foi baralhar e dar o mesmo, e foi de facto ver que houve equipas que trouxeram updates que funcionaram para este grande prémio. Eu que andava a fazer a piada dos downgrades da Ferrari, lá está. Desta vez parece que acertaram e que ficaram ao nível dos outros. Muitas equipas a trazerem upgrades, a acertarem, a estarem mais perto da Mercedes. Falta saber agora, quando chegarmos a Montreal e a Mercedes trouxer o plano deles de updates. Vamos ver. Luís. Eu vou destacar
as alterações das regras que É, pá, fizeram. já não, assim, mas muito devagarinho, porque isso é o ponto a Sim, seguir. não, pronto, ok. Então pronto, o Sérgio roubou-me aquilo que eu ia dizer para os updates das equipas, da maior parte das equipas, nem todas trouxeram e viu-se quem não trouxe que ficou para trás daquilo que tínhamos tido nos outros três grandes prémios. Não, eu gostava agora, antes de entrarmos na corrida em si, e aviso já que vamos falar de dois temas que não têm a ver com a corrida, claro que tem, que são as alterações das regras, mas não com o que aconteceu na corrida, e depois no final gostava que falássemos um bocadinho, eu vou-lhe chamar boca, que o presidente da FIA, o Mohamed bin Sulayem, vai dizer que existe um plano para voltar aos V8. Portanto, vamos aqui fazer aqui o miolo da corrida e depois o resto. Mas quer dizer, eu gostava de vos de lançar aqui umas questões e começo agora pelo Luís, que o Sérgio roubou os pensamentos. Eu faço 2 ou 3 comentários que não é perguntas, é comentários, e tu dizes-me a tua impressão. Sentes que houve menos gestão artificial, e quando digo gestão artificial é menos ioiôs, ou continuamos no mesmo? Sentiste também que o super clipping diminuiu um bocadinho, ou que tínhamos aquela reta muito grande? E começo por aqui, depois já faço o resto dos comentários ao Sérgio. Luís, diz-me lá. Eu acho que o super clipping havia quebra de velocidade no final da reta, mas acho que não foi tão grave como era na China. Ok, que eles vinham de uma zona lenta em que podiam estar a entrar na reta grande já com a bateria praticamente cheia, mas não me pareceu que houvesse aquele downgrade de velocidade que existia que existiu nos outros grandes prémios. Aquela a 130R, aquilo foi quase um sacrilégio da maneira como tinham feito, como estava a acontecer. E acho que desta vez, com esta upgrades ou estas alterações das regras, pareceu-me que não houvesse tanto super clipping. Eles perdiam velocidade, mas não, pelo menos a sensação que me deu foi que não perdiam tanto. Relativamente ao ioiô, e aí se calhar é da pista, não me pareceu também que houvesse tanto ioiô. Ou seja, onde havia ultrapassagens, havia logo a seguir uma zona de travagem, onde eles conseguiam recuperar a energia que tinham gasto para ultrapassar. Portanto, houve algum, mas já não foi aquela barbaridade que existia nos outros grandes prémios. Eu acho que o regulamento não é aquilo que a gente quer, mas acho que estas pequeninas alterações que fizeram e que está prevista mais algumas, acho que passou do muito mal para só mal. Acho que houve aqui Sérgio, melhoria. mas mesmo assim, havia carros que chegavam no final da reta ou ao meio da reta aos 340, 350 e no final da reta aos 301 ou 320, não é? Antes de começarem a travagem, 320 e tal, do que me lembro. Isto é uma melhoria real ou foi mais aspirina? Nenhuma, Ou nem uma coisa nem outra? nem uma nem outra. É um atenuador de sintomas, mas não. Uma aspirina, então. Mas não cura a doença. O meu comentário base da corrida é que foi muito emocionante por tudo o que foi acontecendo extra corrida, ou que depois deu para discutir nos bastidores, porque a corrida foi muito morninha, de facto. Não há. Não há tanto o efeito ioiô, mas nota-se que os pilotos se gerirem mal, aliás, esse foi o comentário de todos eles durante o fim de semana, basta fazerem um erro ou gerirem mal as questões elétricas e a partir daí é uma sequência de curvas ou um encadeamento de curvas que está perdido e isso não houve ioiô porque não eram em retas consecutivas, mas notava-se um piloto que se esticasse um bocadinho onde não devia, 2 ou 3 curvas depois o outro estava coado e saía na reta da meta, coisa que não se via tão bem. Acho que não Ou resolve. seja, estamos de acordo que ainda não deu para perceber verdadeiramente o que é que isto fez. Pouco, mas estamos mais ou menos na Porque mesma. o circuito não o permitia. Eu estou com muito. Agora, por exemplo, em Montreal, daqui a 15 dias, estou com muito medo. Tu vais ter 3 zonas de retas grandes, onde tens a seguir à terceira chicane
antes do gancho tens uma reta, depois tens uma travagem forte aí que carregas, mas depois tens uma reta gigante até ao Muro das Lamentações, em que não tem uma travagem forte e depois continuas a ter uma reta. Portanto, aí sim acho que vamos tirar a prova dos 9, se estas alterações no regulamento fazem algum sentido, ou fazem sentido ou não. Ou se foi fruto agora só desta pista dar aso a que não houvesse tanto ioiô. Agora acho que em Montreal vamos ter mais noção destas alterações do regulamento. Muito bem, então deixemos de falar de coisas que não percebemos, que são kilowatts e megajoules, ou pelo menos eu não percebo. E vamos falar daquilo que se calhar percebemos um bocadinho, que é de corridas. O Antonelli ganhou. Eu acho que isto começa a ser uma tendência e uma vez acontece, duas vezes acontece por acaso, 3 vezes já não tenho tanta, já não dou tanto aso à sorte, chamemos-lhe assim. Acho que é mais consistência do que outra coisa. No entanto, há aqui dois pontos que eu acho que são importantes conversarmos sobre o Antonelli. O primeiro é que, isso na corrida sprint, eu acho que o Antonelli ainda tem alguma coisa para evoluir naquilo que se chama na luta ali carro a carro, não é? Roda a roda. Ele quando se viu ali no meio do pelotão, na corrida sprint, a coisa não lhe correu muito bem. Ou seja, porque uma coisa faz-me lembrar um bocadinho o Vettel, que era quando saía em primeiro, ia-se embora e ninguém o agarrava. A segunda, que ao mesmo tempo é uma contradição disto que eu estou a dizer e que eu acho que é positivo, é ele conseguiu virar um fim de semana que começou mal de uma coisa boa. E a pergunta que te faço, Sérgio, isto temos candidato à séria ou isto ainda não é para ser levado a sério? É para ser levado a sério. Eu acho que já é para ser levado a sério. Ele está para já no carro mais competitivo da grelha, tem 3 vitórias, tem bons resultados nas outras corridas e por algum motivo está em primeiro lugar. É um piloto novo, falámos disso ou falou-se nisso ao longo de muitos podcasts, que pode haver ali altos e baixos repentinos, mas acho que neste momento o ímpeto dele é de subida e não de queda, portanto pode ser devido à idade a alguém que não lide bem com algo impropério que apareça, mas neste momento ele é candidato, sem dúvida, a meu ver. Mas, Luís, pegando nisto que o Sérgio está a dizer, nós há um ano, por esta altura do campeonato, ou se calhar até um bocadinho mais à frente, todos achávamos que quem ia ser campeão do mundo ia ser o Oscar Piastri. É isso que eu ia dizer também. O ano passado... E quer dizer, isto que o Sérgio acabou de dizer, que é estar no alto, e ele teve uma coisa muito positiva, que foi, conseguiu reverter um fim de semana que lhe estava a correr mal, mas uma coisa é um fim de semana, que tem o seu valor, tem o seu mérito, prova aquilo que ele realmente está a demonstrar, mas uma coisa é quando tiver 1, 2 fins de semana a correrem mal e fazer essa inversão. Tu achas que é porque uma coisa, e eu já disse isto, acho que aqui uma ou duas vezes, que é ele, por muito que tenha pressão, se falhar, ninguém está à espera que ele ganhe o campeonato este ano. É o normal é que ele não ganhe, é normal é que ele falhe, não é? É. Eu acho que o Kimi tem tudo a jogar a seu favor. Tem a proteção do patrão da equipa, porque o Toto é claramente um fã dele e é a aposta dele, e portanto ele vai fazer tudo com que ele ganhe. E depois tem ali um engenheiro de pista, pá, que o ajuda bastante. Já existe uma cumplicidade entre ele e o Bono, como se calhar existe com o Max e com o Lambiase. desculpa, com o Lambiase, como existia com o Bono e com o Hamilton. Ou seja, está a haver uma conjugação de fatores em que te proporciona, em que ele mesmo, que é aquilo que tu dizes, que é assim, ele não tem a pressão de ganhar, mas vai ganhando, porque eu acho que como ele não tem essa pressão e tem a proteção que pode ferrar, porque toda a gente está à espera que ele erre e que não ganhe, ele vai levando a água ao seu moinho. Eu acho que esta corrida demonstrou, ainda não tínhamos visto um Kimi Antonelli, ganhou as outras 2 corridas, ok, no Japão ganhou por causa do safety car, teve aquela sorte, mas ainda não tínhamos visto o Kimi Antonelli sofrer a pressão que sofreu,
quer queiramos, quer não, o Lando Norris esteve sempre ali a 2 segundos, e ele não errou, não pôs uma única roda fora do sítio. Foi ali uma lição de maturidade, que não é normal para um miúdo de 19 anos. Ok, que eu continuo a dizer, ele não tem uma época de Fórmula 1, ele já tem uma época e meia, porque hoje em dia uma época já é uma época e meia. Portanto, já se nota-se que há ali muito potencial e não tenho dúvidas nenhumas que futuramente, se não for já este ano, temos aqui um futuro campeão do mundo. Agora, é extraordinário. Acho que ele está a fazer como uma criança de 19 anos ter esta maturidade a conduzir. O que é que vos fabuloso. impressiona? Sim, diz, Sérgio. Diz. E da primeira vez que é chamada a intervir, a equipa esteve impecável. Portanto, chamou-o à boxe na altura certa, deu-lhe o carro com a afinação certa e ele fica em primeiro. E depois, como dizes, não meteu o PRM verde. Portanto, E mereceu. o que é que vos impressiona mais? É a velocidade natural que ele já demonstrou que tem, a frieza e faço ligação, a resposta ao erro que ele acaba por ter, porque quer dizer, comete um erro a corrida sprint não lhe corre bem, e ele consegue dar a volta a isso. O que é que vos impressiona mais? Uma coisa ou outra? Porque as duas são essenciais para ser um piloto completo, mas quer dizer, no miúdo de 19 anos, o que é que vos destaca, o que é que destaca mais? Com a idade dele, a frieza com que tem encarado as corridas ou as situações em que tem estado. Com a idade dele. Eu, por acaso, acho que a idade dele é o que permite encarar as corridas desta maneira. Ainda não pensa naquilo. Eu acho que ele está a viver o momento, ele não está a pensar no futuro. Ele está a viver. Aquilo é um sonho de criança dele. Vocês imaginam-se com 19 anos estar na liderança de um campeonato do mundo, estar sentado no carro ganhador. Portanto, eu acho que ele está. O trabalho que está a ser feito psicologicamente por trás dele, psicológico, através do Bono, do Toto, de todas as ajudas, da própria família que o acompanha, e eu acho que ele está a viver a corrida a corrida, não está a pensar no campeonato, não está a pensar no futuro, porque lá está, ele não tem a pressão de ganhar, não é ele, ninguém está à espera que ele vá ganhar este campeonato. E isso faz com que ele esteja, não pense, e esteja, só conduza, e repare muito bem. E acho que é isso que está neste momento ter esta aura que tem. Ele não pensa em destruir o Russell, ele neste momento só pensa nele, ele não pensa em nada. Agora, mais para a frente, logo veremos se ele tem essa capacidade ou não. E pronto, pegando no que tu disseste, eu aqui vou tentar não ser mauzinho, e vou tentar ser objetivo. E vou começar por recapitular aquilo que o Alexandre diz aqui, muitas vezes, que é o Russell quando tivesse, ele diz muitas vezes que o Russell quando tivesse um carro ia ser campeão do mundo. Eu acredito que isso possa acontecer, verdadeiramente acredito. Agora, há uma coisa que, e atenção, o ter batido o Hamilton da forma como ele bateu nos últimos anos é representativo que o Russell é um piloto rápido. O que me faz questionar neste momento, face ao que está a acontecer, é que se calhar o Hamilton, e isso é um exercício que podemos fazer num daqueles episódios especiais que de vez em quando fazemos, que é uma reflexão sobre o que é que acontece, o que é o Hamilton depois de 2021. Não o episódio de 2021, mas o estado em que ficou, em que deixou o Hamilton desde 2021. Porque eu se calhar hoje em dia dou menos importância a esse domínio do Russell sobre o Hamilton durante os carros da era dos carros da geração anterior. Agora, o Russell neste momento é um piloto que claramente está em baixo. E vamos ver aquilo que estávamos a falar do Antonelli, se tem essa capacidade de dar a volta. Porque depois há uma coisa aqui que me faz muita impressão e eu gostava de vos ouvir em relação a isso, que é, falámos nisso já em episódios anteriores, que o Russell em parte tem que ganhar a corrida, o ascendente perante o Antonelli fora das pistas. E o discurso do Russell este fim de semana, ao dizer que não gostava da pista, mais vale estar calado, não é?
Faz-me lembrar aquela frase que eu costumo dizer muitas vezes, apesar de não ser minha, que é mais vale fazer figura de parvo e estar calado do que abrir a boca e confirmá-lo. E o Russell o que está a fazer é exatamente isso. Sérgio, ajuda-me lá a tentar Com o Russell é gostar fácil. do Russell. Não, isso não serei capaz, Vasco. Não serei capaz. Tu referiste o que ele comenta sobre eu não gostar deste circuito, a afirmação é mais grave. Ele refere como é visível este circuito, eu não me agrada muito, ao contrário do meu colega, que é perfeito para ele. Portanto, há ali uma desculpa de calhou é Miami, eu não gosto, ele está treinado para isto, depois isto muda. Espera-se que assim seja, até porque ele tem de começar a mostrar ao que vem, se for realmente para ser campeão do mundo, se esta tendência do Kimi continuar, se calhar quando chegarmos a um bocadinho a seguir ao meio da época, começa-se a pensar quem é que vai para algum lugar na Mercedes, dados os regulamentos atuais. Então termina. Eu acho que não sei se ele estará numa fase descendente ou numa queda. Ele começa o ano bem e tem feito. Teve um azar num dos grandes prémios, teve problemas com o carro, tudo bem, mas tem. Ele, este fim de semana, sofreu muito com o facto do Mercedes não ser o carro dominador como foi na China ou no Japão. Houve ali coisas que não foram certas. Mas, e pegando nisto que o Sérgio disse, Luís, isto é um mau momento ou é um bem de realidade? Para o Russell, claro. Vou tirar essa prova dos 9 no Canadá. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Realmente é um facto que ele nesta pista nunca se deu bem e concordo com o Sérgio que aproveitou-se dessa desculpa. Nos outros grandes prémios o Kimi teve aquela sorte do safety car e na outra teve alguns problemas. O Canadá normalmente é sempre uma pista boa para o Russell. O Russell sempre andou lá bem, o ano passado ganhou, esteve lá sempre bem. Se porventura o Russell, daqui a 15 dias, no próximo grande prémio, for outra vez dominado, e quando eu digo dominado não é preciso levar os 35 segundos que chegou a estar nesta corrida, basta ficar à frente, basta ficar aí à frente com 10 segundos. Eu acho que ele aí sim, concordo, foi-se abaixo e o Antonelli psicologicamente tem-o no bolso. Agora, por isso é que eu digo, é assim, se no Canadá ele vai abaixo outra vez, fica atrás do Antonelli, não por razões extraordinárias, ou por um acidente, ou por uma avaria do carro, não seja por culpa dele, aí sim, eu aí acho que concordo plenamente com vocês, em que ele está num baixo de forma e vamos ver se ele tem a capacidade para dar a volta. Se ele conseguir materializar aquilo que toda a gente espera dele, que é ele a ser o campeão, ainda bem, vamos ter campeonato até ao fim. Mas a desculpa do circuito, ele devia ter ficado calado. Quantos campeões do mundo é que nós ouvimos dizer isso nos últimos tempos? Epá, eu não gosto deste circuito. Não. Epá, não. É mais, desculpas eles têm todas, porque eles continuam a. Eu acho que isso eu falo com conhecimento próprio. Um piloto, seja ele de que categoria for, é o desportista ou o atleta com mais desculpas na carteira. A culpa está bem, Luís, mas eu não consigo entender de um ponto de vista de gestão emocional da relação dele com o colega de equipa, este tipo de. Mas repara, porque isso até pode ser uma autodefesa para ele. Epá, está bem, mas é só para ele. Mas ele só se está a queimar com isso. E até te digo outra coisa. Para mim, o Russell não me admirava que ganhasse a corrida do Canadá pela razão que vocês dizem que ele se dá muito bem com o circuito. Mas uma coisa é ele ganhar a corrida do Canadá e dar 20 segundos a Antonelli. Outra coisa é ganhar a corrida no Canadá e ficar o Antonelli ficar à distância que ficou dele como ficou na Austrália. Eu para ajudar ao... Desculpa, eu para ajudar ao teu amor pelo Russell, lembro a todos que eu nos primeiros 40 segundos depois de acabar a primeira corrida foi cantar para o rádio: adoro este carro, adoro os regulamentos, adoro fazer isto. E desde então tem sido comido vivo pelo colega de equipa e acabou 43 segundos. Numa pista em que ainda por cima andaram todos juntos e com safety car, e que teve um safety car, há qualquer coisa que não joga certo.
percebo que ele pode não gostar do circuito, mas com o carro dominador, claramente é o carro dominador, Claro. 43 segundos do colega de equipa, estamos a falar aqui de um Max Pérez, não é? É, exatamente, completamente. Não, Hum, esta corrida foi desastrosa em termos para o lado do 63 dentro da Mercedes, que aquilo não é normal ou não é normal, não. Infelizmente já começa já outra equipa assim, não é? Mas não é normal, ninguém estava à espera do Russell ser completamente cilindrado. É que foi cilindrado pelo Antonelli este fim de não, semana. é porque das outras vezes ele esteve mais próximo e desta vez, e agora é pegando indo para o ponto seguinte, é porque uma das razões pela qual isto se calhar para o Russell foi pior, é porque a McLaren efetivamente estava bastante melhor, não só a McLaren, o Verstappen também andou lá mais à frente, portanto estava toda a gente mais próxima, e eu acho que isso, pegando agora um bocadinho, e vamos lá deixar o Russell em paz, e pronto. A McLaren trouxe um upgrade que realmente parece ter funcionado. Pergunto-vos, portanto, ficaram em segundo e terceiro. A McLaren teve alguma real hipótese de ter ganho esta corrida? Sérgio? A McLaren teve algo. Teve, eu acho que teve real hipótese de ganhar esta corrida. Se eles entram antes da Mercedes, eu acho que o Mercedes era mais rápido, mas a diferença de performance pura dos carros permitiu ao Lando ficar à frente. Mas eles próprios admitem isso, que talvez o André, o Stella refere isso, que o carro, que eles erram aí, a partir daí lá está, sem o Kimi cometer erros, tornou-se impossível porque o andamento dos carros era muito igual e o Mercedes era um tudo nada superior. Mas podiam ter ganho esta corrida se têm arriscado um bocadinho mais. Aliás, foi estranho porque o Max para à volta 12, se não estou em erro, e começa a ganhar tempo a toda a gente. Portanto, era possível ver que isso ia acontecer quando eles começassem a parar. E Luís, temos o Norris em segundo, depois de ter ganho a sprint. Achas que o Norris terminou a temporada sob grande pressão e fiquei com a sensação que este ano ele estava descomprimiu, ainda não tinha entrado no ritmo certo, se calhar porque também não tinha carro para isso. Achas que temos outra vez Lando Norris ou não? E já agora Oscar Piastri, porque o Piastri a brincar, teve o azar que teve na primeira corrida, na segunda a mesma coisa, e depois fez um segundo e um terceiro lugar. Portanto, quer dizer... E arranca de sétimo e acaba em terceiro. Pois, portanto, quer dizer... eu acho que, pergunto, temos outra vez... já nem estou a falar do carro. Temos os homens, os pilotos... Eu acho que sim, eu acho que a gente nem os... Se queres que me diga, que te diga, eu acho que nunca os deixámos de ter. Lá está, nas primeiras duas corridas não tivemos hipótese de os ver. Já na terceira corrida no Japão já vimos um ar da sua graça. Acho que os pilotos nunca andaram aquilo que o carro permitiu. E agora nesta corrida com os upgrades que a McLaren trouxe, viu-se que eles nunca estiveram lá. É uma dupla muito equilibrada. Acho que é uma das melhores duplas de todo o plantel. Agora, o que me assustou neste grande prémio, e agora só fugindo aqui, foi toda a gente começar-se novamente a queixar-se do ar sujo. Foi coisa que ainda não tínhamos ouvido. Não. E toda a gente se queixou do ar sujo. Ou seja, o McLaren, como o Sérgio disse, era um carro rápido, mas em ar limpo. Vimos o Norris em ar limpo na sprint, que dominou, e quando estava ali a 2 segundos do Antonelli, ele acabou por destruir os pneus. O que me assusta, entre aspas, que é voltar um bocadinho ao passado, que é o ar sujo, ou seja, eles não conseguirem andarem atrás uns dos outros, mesmo com estas alterações todas de aerodinâmicas e não sei quanto. Foi o que me preocupou mais, mas não foi só o Norris, foram todos a queixar-se, o carro em ar limpo. Agora... Isso deixa-me só pegar nisso que estás a dizer, porque isso não será uma consequência também dos carros, até agora, não andarem tanto uns em cima dos outros. Ou seja, como as diferenças eram maiores em termos da performance dos próprios carros, se calhar ainda não tinham sido, sido confrontados. Por isso é que eu digo, foi uma das coisas que me assustou, entre aspas, com as declarações de vários pilotos, foi o referir-se ao ar limpo.
e notou-se que o McLaren em ar limpo, quando na sprint o Norris dominou, e no domingo na main race não teve alguns problemas de gestão de pneus, que era aquilo que não tínhamos visto no dia anterior, que geriu bem os pneus. E o Antonelli vice Mas ao tinhas contrário. visto esse fenómeno no Mercedes. O Kimi, e foi visível, o Kimi andou muito tempo na sprint atrás do outro carro e em meia dúzia de voltas cozeu os pneus. Portanto, Pois, mas é o que eu quando digo. eles andam muito juntos, os É isso carros, que eu digo. as É isso que eu temperaturas digo. vão lá para cima. E o Leclerc queixou-se depois também Exatamente, exatamente da mesma coisa. todos se queixaram, que é isso que me assusta, entre aspas, voltar um bocadinho ao passado. Agora, acho que a McLaren deu um passo em frente, o Toto Wolff acho que tem razão em dizer que o principal adversário irá ser a McLaren, tem a mesma unidade motriz e a McLaren já provou mais do que uma vez, além de ser bicampeã mundial de construtores, consegue fazer, mesmo que comece mal, consegue lá chegar. E viu-se, agora viu-se este fim de semana o step que eles deram relativamente ao Mercedes. Resta saber agora se o Mercedes, quando com os upgrades, se aquilo vai funcionar, que também nunca ninguém sabe. Agora, é verdade, que é um facto que eles estão muito mais perto, estão, aliás, viu-se pelos resultados, a diferença, em média, as velocidades não eram, os tempos por volta não eram assim tão diferentes. Ainda bem, mais uma vez, temos campeonato. E acho que o Norris, como já foi campeão, já não tem essa pressão, mais uma vez, outra vez. Não tem, não, é um bocado como o Kimi, já ganhou a primeira, agora tudo o que vier é lucro. E o Norris já foi uma vez campeão e agora tudo o que vier é lucro. Portanto, já está descomplexado e podemos voltar a ter o Norris que tínhamos Eu acho que isso é antigamente. válido Mais quando eles solto. andam lá à frente. Eu acho que nesse aspecto este é um ano que se calhar em alguns aspectos pode ser mais desafiante para o Norris, porque o Norris está a partir, não nos podemos esquecer que no ano passado e até já no ano anterior o Norris teve um carro competitivo a meio da temporada e não ganhou o campeonato por uma clara inabilidade dele e da equipa em saber gerir isso. No ano passado ganhou o campeonato e tinha um carro competitivo desde o início. Este ano está outra vez a ter um carro que não é competitivo. Vamos ver se ele tem essa capacidade porque se calhar Já agora a ganhou. pressão é maior. Já ganhou, mas se calhar a pressão agora neste momento é maior. Porque uma coisa é estás lá à frente e já deixaste a pressão para trás porque já ganhaste. Outra coisa é teres que vir de trás para ganhar. Tem uma pressão maior, parece-me. Eu Diz, ontem, Sérgio. eu ontem ainda estive a ouvir alguns rádios e a ver bocados soltos da corrida, e olha que uma das coisas boas do Norris ter sido campeão do mundo, pelo menos que eu tenho notado, é que acabou aquilo que era uma das críticas que eu fazia, que era a falta de assertividade dele para com a equipa e ao contrário, e ele nisso demonstra, lá está, como diz o Luís, eu já ganhei. Vamos fazer assim, ou isto não está bem, É. ou vamos fazer de outra maneira. E ele já o diz, coisa que antes era, o que é que acham? Portanto, logo aí já há uma diferença. Se é uma melhoria ou não, como dizes, vamos ver Vamos até o ver. fim do ano. Vamos ver. Vamos falar agora da Ferrari. O Leclerc, para mim, teve o melhor rádio do fim de semana. Quando disse ao engenheiro: Olha, eu também estou aqui sentado e se calhar posso ser ouvido nestas decisões de quando é que paro e quando é que não paro. Não. Gostei muito desse rádio. Um, a Ferrari está assim numa terra esquisita, chamemos-lhe assim, que é. Está em segundo lugar no campeonato. Porreiro, sim senhora. Está longe da McLaren, mas está em segundo. O Leclerc está em terceiro no campeonato, ficou em terceiro na sprint, epá, depois na corrida não concretizou tão bem e teve aquele azar no final, chamemos-lhe assim. O Hamilton, epá, pronto, vamos deixar isso para outra conversa para depois. Ou seja, a equipa está consistente porque está em segundo, mas o carro não. Epá, continua a ser a Ferrari, não é? Ferrari a ser Ferrari. Ou seja, a Ferrari está em segundo porque apesar de tudo não tem um carro mau, mas que não é melhor, mas corre o risco de repente agora resvalar para terceiro ou para quarto, como uma melhoria da Mercedes e eventual da Red Bull. Sim, eu acho que foi uma surpresa para eles como a McLaren se apresentou. Eu acho que deve ser desesperante em Maranello eles meterem e fazerem os testes e pensarem vamos estar ao nível da Mercedes, e
quando aquilo acaba, eles continuam a ser, digamos, isto na sprint, o segundo, porque já não é a Mercedes, já lá está o de carro. Isto deve ser de uma frustração tremenda. A corrida deles não correu pelo melhor. O Lewis andou 50 e muitas voltas com o carro danificado, mesmo assim acho que foi um bom resultado. E o Charles estraga uma corrida boa na última volta. Depois foi o que sabemos, que eu de início ainda troquei umas bolas com o Luís Tiago Martins porque não percebia porque é que ele ia ser penalizado, e quando fui ver o onboard só faltou eu passar pela Marina, portanto está tudo ok. Luís, o que é que se está para dizer sobre a Ferrari? A Ferrari acho que está a jogar taticamente. Ou seja, eu acho que a Ferrari está a contar com o upgrade que vai ter, que vai beneficiar do upgrade que pode ter ao motor. Eu acho que a Ferrari não andou tão rápido este fim de semana em termos de motorização para ter esse benefício de update do motor. Notou-se que acho que a Ferrari também deu um passo em frente. O que nós não notamos foi, ou que a Ferrari, ou que nós notamos, é que as outras equipas também deram e apanharam a Ferrari. Eu acho que todas deram um passo em frente e os upgrades da Ferrari também funcionaram. Só que os dos outros também funcionaram. E então tivemos ali um mix de 7 carros, até 8. Eu acho que o Adjar até andou bem. O Adjar estava a fazer uma excelente corrida até ter aquele erro. Eu acho que a Ferrari deu um passo em frente. Agora, se a Ferrari demonstrou todo o seu potencial este fim de semana, tem que duvido para beneficiar do tal upgrade que vai ter do Halo, ou como é que aquela porcaria se chama, do A, do O, do A. A Duo. Isso, Desculpa isso. lá, não percebi. A Duo. Do O, que é isso. Explica-me lá. Ou seja, a sexta corrida, agora falta definir se é a sexta corrida do campeonato. Sim, aquela questão de sim. Já sei, do upgrade ao motor. Do upgrade ao motor. Vamos ver se a Ferrari jogou nesse. Um bocado como as equipas do WEC fazem antes das 24 horas de Le Mans. Sim, Por causa do golpe. Eu não tinha, pensei que fosse outra coisa. Eu acho que a Ferrari, não sei se até o próprio Lewis Hamilton no final da corrida nas declarações fala logo nisso. Portanto, o script está bem, eles têm isso bem, se calhar têm isso planeado. Mas isto cheira tanto a Ferrari depois de meter pata na poça e não atinar com os upgrades que eles fizeram não foram mal. Eu acho que eles estiveram bem. Se estamos em teorias da conspiração, se eles conseguirem fazer o que fizeram no WEC, está tudo bem. Pois, exato. Está bem, ok. Não vamos entrar nessa conversa porque mas gostei da corrida da Ferrari. Eu acho que o Charles faz uma boa corrida e o Hamilton, desde a primeira volta, ficou com o carro danificado. Sem um bocado de asa, isso limitou. É aquele badgeboard, portanto, tira-lhe muito. Não tinha assim, perdeu 10 a 15 pontos Eles falam em 20 pontos. Isso, pronto. Seja o que isso queira dizer, nós estamos apenas a fazer-nos de pessoas entendidas. Exato. O que leva aqui a uma questão que eu acabei essa corrida e depois, eu cá em casa tenho um fã cego da Ferrari e adoro provocar esse fã cego da Ferrari com todas estes resultados porque a Ferrari, e agora não falo tanto do Hamilton, o Leclerc para mim continua a ser um piloto fantástico, é rapidíssimo em qualificação, em corrida, acho que dei-lhe um carro minimamente bom e o homem faz maravilhas. Eu tenho sido, e no passado fui muito crítico dele e acho que com alguma injustiça, talvez eu possa vir a dizer isto do Russell. Agora, a pergunta que eu vos faço em tom de provocação é: quem é que é a segunda melhor equipa agora? É a Ferrari ou a McLaren? Muito cedo para se dizer. Empatadas. Diria empatadas. se for pela lógica do Luís Tiago Martins, não dizer isso. Se for pela lógica do Luís Tiago Martins, diria que a Ferrari é a segunda melhor equipa neste momento. Se eles de facto andaram a poupar. Pois, não sei. Acho que o conceito de poupar numa corrida de Fórmula 1 é algo que me deixa sempre um bocadinho. A ser verdade, foi a semana passada o Toto Wolff já tinha referido isso, há 15 dias que já tinha referido isso, que estava a achar, tirando um dos fabricantes,
dois neste caso, dos fabricantes, desconfiava que os outros iam aproveitar desta situação para tirarem Não há fumo sem benefícios. fogo. É verdade. Certo. Não há fumo sem fogo. Até verdade. porque a Ferrari, por aquilo que era a telemetria, pelos comparativos de telemetria até o último grande prémio, estava fora da janela dos 2% e neste grande prémio já aparece na janela dos 2% em termos de motor. Ficamos por aqui. Exato, exato. Isto é quando chegamos à sexta corrida, não é? Agora, Já foi. Não, agora- essa parte já devia ter sido. Pois. Já Não está, sei se- esta era a sexta corrida. Pois está Portanto, bem, vai ser mas a não sexta é. corrida. Mas agora a sexta corrida efetiva, chamemos-lhe assim. Sim, depois do Canadá. Vamos ver. Bom, e o que nos leva à questão de quem é que evoluiu verdadeiramente? Foi Red Bull ou Verstappen? Porque quer dizer, o Verstappen houve ali momentos em que eu achei, epá, este tipo ainda pode, foi na qualificação, claro, como é óbvio. Este tipo ainda pode vir a ganhar. Será que ainda pode ganhar a corrida? Pode fazer uma daquelas que fazia no ano passado, que era de repente, do nada, ganhava uma corrida? Dessa forma, não, mas pode. Acho que os dois melhoraram. Acho que o carro melhorou ao ponto de eu não estar tão desiludido com o que anda a fazer. Vou pôr assim, acho que pelo menos o tipo de condução que agora com esta alteração permitiu e o facto também é aquilo que se diz muita vez, portanto, agora que estamos lá à frente já o discurso é diferente também. Isso também aconteceu, mas acho que houve melhoria dos dois lados. E espera-se que continuem e que, até porque a Red Bull tem uma vantagem em relação aos outros, é que tem um bocadinho mais tempo de desenvolvimento do que isso, porque o ano passado acabaram em quarto, não esquecer. Portanto, quer dizer, não. Mas não nos podemos iludir que a concretização em corrida parece-me continua a estar ainda longe do que é preciso para estar lá à frente. deu com o piloto ou do carro, desculpa? Do carro, da performance como um todo, não é? Em momento algum, neste momento, tem razão para duvidar que isto, que é o Verstappen que não está competitivo, é o carro que não está competitivo. E fala-se inclusive que o motor Ford não é assim, afinal se calhar tão bom como se diz, mas pronto. Luís. Eu esta corrida por acaso tenho dúvidas, não discordo de vocês, mas gostava de ver, porque o Max é muito, ok, ele comete aquele erro na partida do peão, apesar de depois de ter de segurar o carro de uma maneira magistral. Eu acho que aquilo já não é sem querer, é mesmo de propósito. Mas é muito condicionado, tanto que ele no safety car é o único que vai às boxes e notou-se claramente, a meu ver, eu acho que eles estavam a contar com a chuva, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde aquela performance dos pneus iria o prejudicar imenso, tanto que ele acabou um lugar acima daquilo que tinha, que estava antes de parar na boxe, ele só ficou à frente do Hamilton, já se sabia que ele ia ter aquele drop de pneus. Agora, vendo pelo Adjar, eu acho que o Adjar, apesar de arrancar das boxes, estava a fazer uma corrida espetacular. Estava, mas teve uma qualificação. Está bem, mas o Adjar arranca das boxes porque foi desclassificado. Foi desclassificado. Pode mexer no carro por completo, não é? Sim, mas pronto, mas o andamento do carro... O Adjar, já não me lembro, aqui vou-me recorrer da cábula, o Max fez 1.27.9, o Adjar fez 1.28.7. Isto é uma grande via dela. Isto é uma grande via dela. É, e na minha também é, atenção, mas aí já entra o fator Max. Mas aí é o fator Max. Mas acho que em corrida, o próprio carro, e vimos como o Max, apesar de ter os pneus novos, desvencilhou do meio do pelotão de uma maneira... Por isso mesmo, fez-me lembrar aquele Max do ano passado. Não, é aquele, mas o Max há de ser sempre aquela maneira de correr dele, que é mas mas as primeiras corridas não tinha carro para isso. E agora, por isso é que eu digo, eu acho que o carro melhorou bastante também, não foi só ele. Aliás, as próprias declarações e o próprio body language dele no final da corrida era esse. Estas declarações há 15 dias do Max, quem viu o Max este fim de semana não dizia que era o mesmo Max quando vimos no Japão e na China. Lá está aquilo que o Sérgio disse, andando lá à frente, a postura dele muda completamente. Foi sempre o que eu disse.
Ele já acredita que se chegar a corridas em que anda ali nestas posições, portanto ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, e se for ombro a ombro, já vai ser, ok, isto vai dar. Portanto, isso é claro. Mas acho que, realisticamente falando, acho que nesta corrida o máximo que ele poderia almejar seria um terceiro lugar. Um primeiro, segundo, não acredito. Mas um terceiro, acho que sim. Um terceiro lugar, acho que sim. Acho que conseguia ao pódio. Aliás, eu tinha feito aqui com o ferrarista de casa, tinha feito uma aposta, porque se dizia que ia chover e tive a ver inclusive radares de chuva, que é uma coisa que eu gosto de ver, e davam que ia chover durante a corrida. E eu estava a apostar que o Max ia ganhar, porque acho que num cenário de chuva, na posição em que ele estava, tinha tudo para poder ganhar a corrida. Mas pronto, não aconteceu e estava toda a gente muito. Falava-se muito e é verdade que ainda não vimos estes carros a andar à chuva. Eu acho que vão ser igual aos outros, portanto, não percebo o excitamento que existe com esta questão. Eventualmente porque não podem, como os outros, andar à chuva. Exato, é basicamente isso. Enquanto os carros de há 30 anos davam para andar em chuva, estes não. Pronto, são carros de andar em seco. Qualquer dia estamos a fazer corridas indoor. Agora, passando um bocadinho para o resto, e aqui o resto vou fazer 4 destaques que são meus e depois vocês fazem os vossos. Que o primeiro é a Alpine parece que continua numa trajetória ascendente, sobretudo quando comparamos com o ano passado. Finalmente vimos o Colapinto fazer uma corrida jeitosa, chamemos assim, pontuou, é bom. O Gasly tinha pontuado na sprint, portanto, pontuar nas duas corridas a equipa é bastante bom. Vimos quer a AS, quer os Racing Bull a andar para trás. E isso pareceu-me claramente foi, no caso da Racing Bull, pareceu-me foi claramente ali relacionado com o circuito. Não sei o que é que aconteceu, mas confesso que nas primeiras corridas gostei de ver muito ver o Lindblad. Acho que é um piloto com muito potencial. E a AS, claramente, não sei se foi circuito independente ou se já está naquele momento em que o chassis que a Dallara fez funciona até X corridas. Espero que não tenha sido até à quarta corrida, porque vimos os Aços fazer algumas coisas engraçadas nas outras corridas. E depois a Williams, que finalmente pontuou de uma forma muito discreta, que ninguém deu muito por eles, mas o Sainz e o Albon conseguiram pontuar. Estes são os meus destaques mais positivos do meio do pelotão. E agora gostava de vos ouvir, Luís, qual é a tua... O que é que tens a dizer sobre este miolo? Este miolo realmente a Alpine, acho que neste momento É só não tens que falar dos mesmos, atenção. Não, a Alpine não, é o que eu acho que a Alpine é a quinta equipa neste momento. A AS, temos que esperar, porque a AS foi das poucas equipas que não trouxe upgrades, e aqui sim. A AS não trouxe upgrades, e relativamente às outras equipas ficaram mais para trás. Vamos esperar por Montreal, que é quando eles vão trazer os upgrades deles. A Williams foi uma boa surpresa, eles conseguiram emagrecer o carro em cerca de 30 quilos, ou o que é que foi, e já demonstraram mais competitividade é o que nós todos estamos a precisar. Sonho, a diferença é... repara uma coisa, a Williams para... Eles conseguem, nós não. Não, a Williams para o mês e emagrece 30 quilos. Nós parássemos o mês, ganhávamos 30 não, se calhar 4 ou 5 ou 6. Não, mas foi bom. Gostei de outra coisa que foi também, não em termos de resultados, como é óbvio, a Aston Martin ainda está muito lá atrás, mas já acabaram com os dois carros. Acho que já é uma melhoria relativamente às outras corridas. Foram a equipa que mais tempo recuperou pós-diferença. Certo. Também é o mais fácil, mas também é o mais fácil, não é? O último segundo é sempre o mais difícil. Mas gostei de ver.
a própria Cadillac, houve ali uma altura que vocês não sei se repararam, mas o Pérez chegou a andar em 12º. Uhum. Epá, mas um Logo a bocado seguir ao safety car, se circunstancial. não estou em erro. Sim, mas um bocado circunstancial por causa do safety car e das paragens que existiram. Tudo bem, e dos O abandonos, Alonso também andou em 14º ou 15º. 14º. Não, mas houve ali melhorias também da parte da Cadillac, em que o carro não ficou. Dava para lutar. Para o próprio no final da corrida, o Aston Martin com o Alonso e o Pérez andaram ali em luta. Portanto, ok, é a luta dos últimos, é a Liga dos Últimos, mas pronto, é umas melhorias. Eu gosto, faz parte, alguém tem que ser último. Mas gostei agora. Continuo a achar que há aquelas 4 equipas, as da frente, McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Depois há ali, neste momento, a Alpine e o resto, e vem o resto. Depois temos uma. Quem me desapontou mesmo, quem me está a desapontar muito, e não é só de agora, é a Audi. A Audi para mim é a equipa que me está mais. Das outras não vale a pena falar, mas da Audi acho que está a ser das equipas que mais está a desapontar. Ou seja, é uma equipa nova, mas com a base da Sauber, mas quer dizer, está a falhar muito, está a ter muitos problemas. Está a ter muitos problemas. A mim não, eu confesso que acho que não me espanta, porque acho que entrar na Fórmula 1 é tão complexo e por muita experiência que a Audi tenha de sucesso noutras categorias, uma coisa é ter feito isto de raiz deles, outra coisa eles compraram a Sauber e depois não nos podemos esquecer que isto começou, desde que a Audi entrou, comprou a Sauber, já teve aquele rapaz alemão que era muito Sim, bom, sim, sim, sim. que eu não me lembro agora do nome dele, depois já teve o outro que eu agora já não me lembro do nome dele, depois agora teve o Mattia Binotto É o e Whitley, o agora é Whitley foi-se o embora. e E o agora é o Jonathan Alan Whitley, McNish. Jonathan Whitley. E agora está o Alan McNish, quer dizer, McNish. que, A Audi portanto, e a Honda têm um handicap relativamente aos outros construtores, que só têm uma equipa sim, é com verdade. esse motor. Enquanto a Red Bull tem 2 equipas, a Mercedes tem 4 e a Ferrari tem 3. Logo Sim, aí isso é uma ajuda muito grande. grande, não é? É. Agora, mas a Audi acho que está a ter grandes problemas de fiabilidade, quer dizer, acho que não é normal estes ou não é normal, ou eu não estava à espera Sim. fala-se que este regulamento foi feito por grande pressão deles, não é? Portanto, daí a minha perplexidade em eles estarem a falhar tanto. Sempre bom, ainda por cima, quando com o que herdeu de componentes deles, o carbono zero deles deste ano já foi à vida. Exato. Mas fica aqui. Exato. Sérgio, Agradecemos este regulamento. Quanto, rapidamente, que é para irmos aí aos pontos, V8. não tenho muito a acrescentar, apenas a Williams, boa prestação. Acho que é circunstancial porque carros no top 10, devido aos incidentes que não terminaram, acho que tem mais a ver com isso. Mas sim, é uma melhoria, pelo menos do que é o comportamento do carro. Os pilotos não se queixam. E por aquilo que eu disse, que gostei de ver, os 2 Aston Martin terminaram a corrida e foram a equipa que mais recuperou. Portanto, bons sinais. Espera-se que mantenham esta tendência a cada grande prémio. E pronto. Como falámos no início, o Sr. Presidente da FIA, o Sr. Mohamed bin Sulayem, veio dizer que se está a ponderar voltar aos V8 em 2030 ou 31, sendo que o que foi dito que iriam ser uns monstros de motores com 1200 cavalos, 800 da parte de combustão interna e 400 da parte elétrica. Isto vem na sequência do que nós falamos, do que pedimos, que é pensem antes de fazer alguma coisa. Eu acho que isto é tudo menos fazer aquilo que nós pedimos, que é pensem. Eles não estão a pensar, eles estão a dizer aquilo que nós queremos ouvir, parece-me. Gostava de vos ouvir em relação a isto, mas só para resumir, é P8, sobretudo combustão interna, menos elétrico, ou seja, menos complexidade. A pergunta é, isto vai atrair mais construtores? Isto é o caminho certo? Gosto imenso. A Mercedes já veio dizer que sim, como quem diz. Podem avançar, parece que é o Toto Wolff que manda nisto, ele tem 4 equipas como o Mercedes. Digam lá de vossa justiça.
Eu, para mim, bastava-me só ficarem com 800 cavalos, não era preciso terem os 400 da parte elétrica. Mas que não seja porque reduziam logo a partir de uma porrada de peso e os 200 ou 300 Para cavalos mim, que eles vão buscar da parte pá, elétrica estavam compensados. para mim estava bom. Não, mas pá, só o facto de eles conhecerem que esse poderá ser o caminho, é um bocado como estas alterações que fizeram para este grande prémio. É o facto de conhecerem que alguma coisa tem que ser mudada. Eu acho que só isso é um bom sinal, contrariamente do histórico da FIA, que nunca se enganava e raramente tinha dúvidas. Neste momento, com estes sinais, é sinais que ouvem e que querem, e que, pronto, e que deram um tiro no pé, não podem dar a cara a dizerem que erraram, mas é um facto, é que ponderam mudar. Epá, e Deus queira que sim. E Deus queira que sim, é que é aquilo que a gente todos queremos. A pergunta que faço é: as marcas estão a investir há cerca de 12 anos neste caminho para a eletrificação. Estou a falar em termos de Fórmula 1. Têm vindo, estes regulamentos foram moldados para que a Audi entrasse, por muita insistência. Percebeu-se que isto não funciona e agora vai-se voltar, pode-se voltar atrás. A pergunta que eu faço é: não acham estranho os construtores de repente agora acharem que este é o bom caminho? É porque estão-nos a vender isto como está resolvido, isto é já, até se calhar até conseguimos antecipar, até se fala disso. Eu acho que isto é música para os nossos ouvidos, mas não estão bem a pensar as coisas, e isto faz-me um bocado de confusão, para não dizer me irrita, porque adorava que isto acontecesse, acho que era, e sobretudo acho que era ótimo que a Fórmula 1 pensasse a questão de ficar em carros mais pequenos, mais maneirinhos, menos pesados. Que esse é o único senão disto que foi dito, que eu não consigo perceber como é que metem V8s e a mesma potência elétrica que têm hoje em dia e mantêm o peso dos carros. Mas vamos ver. Pois, É a evolução das baterias. Sabes que esta parte do investimento, o retorno já o tiveram. A valorização da Fórmula 1 foi exponencial, foi brutal. Portanto, as equipas neste momento, mesmo os construtores, já tiveram retorno. Não há nenhuma equipa a perder dinheiro neste momento, mesmo com o nível astronómico de investimento que façam, vão buscá-lo rapidamente, para já, neste momento. Portanto, as equipas, mesmo os construtores, os fabricantes de motores, não têm esse problema. Ok, investimos aqui 10 anos e gastámos uma pipa de massa, mas também já tivemos o retorno. Eu não sei, eu acho é que o caminho ainda não está claro. Em termos, estou a falar da indústria automóvel. Já se percebeu que a parte elétrica, que a combustão interna não é se calhar o caminho nos moldes em que está, se calhar é os combustíveis sintéticos. Já se percebeu que a parte elétrica também tem limitações. Fala-se do hidrogênio, mas que tem muita coisa, tem o caminho grande por andar. Portanto, ou seja, se calhar temos muito caminho para fazer ainda indefinido. E portanto é melhor não mexer e deixar como está. Não, eu acho que tem que mexer. Não, como está em relação ao que estava. Ou seja, ao que estava. Sim. Com upgrade para V8 e por aí. Sim, acho que sim. Eu aí não gostando deste regulamento, e tendo sempre dito que não gostava, acho que se calhar está na altura deles esperarem meio campeonato, perceberem também exatamente as asneiras exatamente. que fizeram, explicarem às pessoas e darem a entender que percebem que foi uma asneira e dizer isto para ser realmente os carros mais velozes, rápidos e eficazes tem de ser assim e tem de ser este o caminho a seguir. E depois vamos ver quem é que tem unhas para tocar a guitarra, porque hoje em dia não é isso que vemos. Muito bem, então terminamos mais um. A Fórmula 1 voltou, é bom, voltámos a ter corridas. Falámos aqui de imensa coisa. Acho que nenhum de nós fica com uma ideia muito clara de que a Mercedes parece que vai ganhar isto tudo até ao fim. Parece que se calhar já não vai ser tudo. Existe aqui uma evolução das outras equipas, o que é bom para o campeonato. Mas cá vamos estar para a semana para fazer a antevisão do Grande Prémio do Canadá, não é? Que vai ser outra vez corrida sprint, para mal dos nossos pecados. E pronto, quero agradecer ao Sérgio e ao Luís por este bocadinho aqui, agradecer às patronas e patronos que sempre nos ajudam e acompanham, a toda a gente que nos está a ver no YouTube e a quem nos vê através da Bola TV. Obrigado e boa noite.